Olá a todos! Quando puder, clique no botão curtir se gostou do conteúdo. Isso significa muito para nós e ajuda esse canal a crescer. Além disso, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Compartilhe no WhatsApp. Se você é novo aqui, considere clicar no botão inscrever-se no canal Alienígenas e no sino de notificação para nunca perder nossos vídeos mais recentes. Deixem um comentário com feedback. Alienígenas. A informação que foi divulgada em dezembro de 2017 foi que isso, na verdade, vem acontecendo há mais de 70 anos. No mundo de hoje, relatos de OVNIs não são mais uma curiosidade de excêntricos, e sim parte das notícias diárias. Os alienígenas querem dominar a vida na Terra, e é por isso que eles criaram essas naves alienígenas de UAPs. E agora muitas pessoas estão vendo esses objetos voadores no céu. O governo americano não quer que a polícia diga a verdade sobre os UAPs, esses objetos voadores não identificados, mas que na verdade essas são as naves dos extraterrestres. Antes, eles eram chamados de OVNIs ou UFOs, e agora a nomenclatura foi alterada do ponto de vista militar, e essa nomenclatura passou a ser conhecida como UAP ou FUN. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. É tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Mas se existirem, qual será o objetivo deles? Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu. Afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. Mas que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Precisamos tomar cuidado. O primeiro programa ultra-secreto foi criado para investigar a atividade dos OVNIs nos Estados Unidos. E foi criado dentro da Força Aérea dos Estados Unidos para investigar fenômenos aéreos sem explicações. Se existe um plano para dominar o mundo, está acontecendo de dentro para fora. Finalmente, no século XXI, você tem um mundo inteiro curioso quanto a isso. Todo mundo está procurando por OVNIs reais. Estão nas manchetes de todos os jornais, de todos os lugares. Em todas as redes de televisão, de rádio, nos celulares. E tem coisas como a NASA anunciando estudos sobre fenômenos aéreos não identificados. Teve uma grande manchete no The New York Times falando sobre OVNIs que fizeram demonstrações notáveis na frente de pilotos da Força Aérea.
Avistamentos de OVNIs ocorrem quase todos os dias. Mas nem todos os avistamentos ocorrem da mesma forma. Aos olhos da opinião pública, as testemunhas com maior credibilidade são os militares e os agentes da lei. Homens e mulheres treinados para observar e investigar. O poder de observação dos oficiais de polícia é muito maior que o da maioria das testemunhas. E é por isso que, quando se trata de OVNIs, o testemunho dos policiais é importante. Se em algum lugar existirem evidências sólidas da existência de extraterrestres, provavelmente os militares e a polícia serão os primeiros a encontrá-las. E talvez já tenham encontrado. Venham conosco investigar os avistamentos de OVNIs mais importantes feitos pela polícia em Alienígenas. Comunidades ao redor do mundo contam com homens e mulheres das forças policiais para garantir a segurança e a ordem. Se alguma ameaça extraterrestre surgir subitamente, certamente eles serão os primeiros a reagir. Oficiais de polícia são testemunhas muito importantes. Eles são altamente treinados para ser visuais, observar e, basicamente, documentar a sua rotina diária. Mas o que acontece quando eles testemunham um contato imediato de terceiro grau? Arquivo confidencial. O incidente Zamora. 24 de abril de 1964. Socorro, Novo México. O oficial da Polícia Estadual, Loni Zamora, está numa perseguição alucinante a um veículo em alta velocidade quando algo lhe chama a atenção. Ele viu uma estranha luz no céu e ouviu um estrondo muito parecido com um foguete. Zamora interrompe a perseguição ao veículo achando que o estrondo poderia ter sido causado pela explosão de um depósito de dinamite. Mas então, ele avista um objeto acima dele. Ele desistiu da perseguição em que estava para seguir esse estranho objeto e o perdeu de vista por um tempo. Mas quando chegou ao alto de um morro, ele se deparou com essa visão extraordinária do que parecia ser um objeto prateado de formato esférico ou oval. O objeto estava no chão. Ele logo parou a viatura, saiu do carro e começou a caminhar na direção do objeto. Ele viu o que descreveu como sendo uma nave de cor branca e formato esférico ou de disco. Estava pousada no solo. Então ele viu organismos saindo dessa nave, que começaram a andar ao redor dela. Quando se aproximou mais, ele afirma que, seja lá o que fossem esses seres, eles ficaram assustados com a sua presença. Eles entraram de volta na nave e decolaram. A nave desaparece de vista a uma incrível velocidade. Conforme a nave ia decolando, ele se lembra de ter visto um tipo de chama e talvez algum tipo de motor que ficava na parte de baixo da nave, enquanto ela ia se afastando. Quando se aproximou de onde o objeto estava, ele percebeu alguns vestígios e evidências deixadas pela presença do que estava naquele local. Policial bem treinado, Zamora entra em ação. Ele começa a reportar os fatos pelo rádio. Até agora, esse é o melhor exemplo que temos de um avistamento de um OVNI perfeito. Um policial como testemunha, um pouso de OVNI e vestígios materiais. O seu testemunho a respeito da chama embaixo da nave foi sustentado pelas evidências encontradas no local. Nós temos o solo e a vegetação chamuscados. São evidências de que alguma coisa esteve lá e alterou de maneira visível o local. O avistamento de Zamora evolui rapidamente para uma das investigações mais minuciosas da época sobre avistamentos de OVNIs. O Exército, a Aeronáutica, o FBI e vários outros departamentos federais tentavam entender as implicações do ocorrido. E tem um local no deserto que parece ter sofrido algum tipo de vitrificação, como se alguma fonte de calor muito intensa tivesse estado lá. Quando o governo americano foi até lá, eles disseram, realmente não sabemos o que fazer a respeito. O célebre astrônomo do projeto Blue Book, Allen Hynek, chega ao local. Ele possui anos de experiência de investigações não só dos fenômenos aéreos, mas também das pessoas que os testemunham. Hynek disse que o oficial Zamora era uma testemunha incontestável. Eu acho que existiam duas razões para isso. Ele era um policial muito honesto, de confiança. Mas, acima de tudo, também existiam evidências materiais que você podia tocar, sentir e que sustentavam o seu testemunho.
Os críticos não conseguem contestar o testemunho de Zamora. Quando ele não sabia de alguma coisa, ele dizia, eu não sei. Quando ele não havia visto, ele dizia, eu não vi. Esse era um homem que não especulava. E Hynek afirmou que não havia testemunha melhor do que essa. Há também outras testemunhas que alegam ter visto e ouvido o mesmo objeto no mesmo local, na mesma hora. Pessoas do alto escalão de comando olhavam para casos como esse e ainda desacreditavam os OVNIs, dizendo que eram apenas enganos ou trotes. Notadamente, Hynek disse que a Força Aérea não sabia absolutamente nada de ciência. Mas a declaração oficial da Força Aérea contesta alguns elementos do testemunho e tenta desacreditar outras testemunhas, inclusive o próprio Zamora. Na época surgiram várias teorias sobre Zamora, na verdade todas muito desrespeitosas, que talvez ele tivesse sido vítima de uma pegadinha, que talvez ele estivesse envolvido numa espécie de fraude para tentar atrair muitos turistas para a região. Nada se comprovou sobre essas teorias, ele não tinha nada a ganhar com isso e provavelmente tudo a perder. E um relatório secreto preparado pela CIA atesta que não restam dúvidas sobre a credibilidade de Zamora. Anos depois, Zamora ficou tão desiludido, tanto com a Força Aérea quanto com a comunidade de ufólogos, que ele sumiu de cena. Ele só queria uma explicação e nunca obteve uma. A maioria dos avistamentos de OVNIs é contestada devido a contradições e inconsistências. Mas quando são feitos por policiais, esses avistamentos são claros, contundentes e científicos. Em uma palavra, possuem credibilidade. Mas o que acontece quando mais de 2 dúzias de oficiais de polícia avistam algo inexplicável nos céus? O incidente Cosford. 30 e 31 de março de 1993, Devon, Inglaterra. O incidente Cosford, ocorrido no Reino Unido em março de 1993, é um dos mais evidentes avistamentos de ondas de OVNIs dos últimos anos. Várias dúzias de avistamentos de OVNIs, muitos deles de policiais em serviço e oficiais militares. O clímax do incidente Cosford ocorre quando 2 bases da Força Aérea são sobrevoadas por uma nave desconhecida. O investigador de OVNIs do próprio Ministério da Defesa do Reino Unido, Nick Pope, é o responsável pelo caso. O OVNI foi visto por uma patrulha de oficiais da Força Aérea e eles contaram que o objeto passou diretamente sobre eles. Era de formato triangular e era imenso. Na segunda base, Shawbury, o meteorologista responsável, me reportou na manhã seguinte ter visto uma imensa nave de formato triangular, voando a não mais de 60 metros acima do solo. Mas o que o oficial vê em seguida o deixa aterrorizado. Ele viu um estreito facho de luz ser disparado do OVNI para o chão e varrer o solo para frente e para trás como se estivesse procurando alguma coisa. Depois, ele disse que a nave partiu muito lentamente, a uma velocidade de uns 25 km por hora. O facho de luz foi recolhido e o OVNI acelerou para o horizonte e desapareceu instantaneamente. Aliás, a voz dele ainda estava trêmula quando eu o entrevistei na manhã seguinte ao fato. Nick Pope esmiuça o caso e seu relatório chega às mãos dos líderes do Ministério da Defesa. Nós estávamos todos completamente confusos. Não havia nenhum sinal no radar. Somente 1 ou 2 pontos muito vagos. Talvez, mas nada que pudéssemos afirmar com certeza se tratar de uma aeronave com a qual tivéssemos alguma familiaridade. Os oficiais de polícia são fundamentais para convencer as autoridades de que alguma coisa havia violado o espaço aéreo do Reino Unido. Os oficiais de polícia desempenharam um importante papel no incidente Cosford. Um relatório dos oficiais da patrulha militar da base aérea de Cosford foi, na verdade, o elemento-chave daquela noite. Os policiais que estavam na região ao redor da base disseram que muitos civis também viram o objeto. Foi a polícia que juntou
todas as peças desse quebra-cabeças. Um dos fatores mais importantes na coleta de evidências é a existência, na Polícia do Reino Unido, de um formulário padronizado. Cada delegacia de polícia no Reino Unido tinha um procedimento operacional padronizado. Na verdade, um formulário através do qual nós, do Ministério da Defesa, informamos as perguntas que queríamos respondidas. O retorno veio num formato organizado e então nós tínhamos todas as informações brutas de que precisávamos em termos de datas, tempo, locais, altura, velocidade, descrição, som e etc. A qualidade da informação fornecida pela polícia é de importância crítica. Eu entrevistei muitos policiais civis e também da Força Aérea. O testemunho deles foi inigualável. Esses oficiais são observadores treinados. E com certeza eu fui capaz de dizer com alto grau de confiança como exatamente o incidente aconteceu. Depois de uma profunda investigação, o governo do Reino Unido chega a uma impressionante conclusão. Foi a primeira vez que eu me lembre que colocamos de maneira clara em nossa declaração que um objeto estranho, uma aeronave não identificada, penetrou a sofisticada rede de defesa aérea do Reino Unido e acabou voando impunemente por horas e horas a fio sobre o nosso território. E então é a única declaração do governo sobre OVNIs que se opõe diretamente ao discurso do governo, à opinião oficial. Quando civis reportam avistamentos extraterrestres, eles geralmente são cobertos por ceticismo. No entanto, testemunhos vindos de oficiais de polícia aumentam a credibilidade dos avistamentos. Se eles veem algo estranho ou anormal, o relatório será provavelmente muito detalhado. Mas em alguns casos, esforços altamente coordenados por múltiplos oficiais de polícia podem resultar em mais perguntas do que respostas. 5 de janeiro de 2000. Sul de Illinois. O policial Ed Barton responde a um chamado pelo rádio às 4 da manhã. Testemunhas alegam ter visto um OVNI no céu noturno. Quando o policial Barton chega ao local, ele avista um triângulo negro lançando poderosos fachos de luz em direção ao solo. Ele alega que o triângulo não emite nenhum som e não se comporta como uma aeronave convencional. Repentinamente, o triângulo acelera, some de vista e é localizado por outro policial na cidade vizinha. Repentinamente, o triângulo acelera, some de vista e é localizado por outro policial na cidade vizinha. Nesse caso, temos todos esses policiais descrevendo uma enorme nave em forma de triângulo, flutuando muito tranquilamente no céu e que de repente acelera em direção ao horizonte a uma velocidade supersônica. O que mais chama a atenção não é só o fato de algumas das testemunhas serem policiais em patrulhamento, mas o fato deles narrarem pelo rádio tudo o que veem em tempo real para suas bases e também coordenarem as investigações dos avistamentos do público. E eles eram capazes de registrar a direção tomada por essa nave, e aí outras viaturas se juntavam à perseguição. Iam seguindo a nave para onde quer que ela fosse. 5 departamentos de polícia cobrindo uma grande área do sudoeste de Illinois seguem o OVNI triangular. E esse tipo de comunicação mostrou-se uma ferramenta realmente muito poderosa para que eles pudessem seguir esse OVNI e tentar descobrir do que se tratava. Quando se tem vários policiais altamente capazes de seguir um OVNI em contato constante via rádio, você tem um nível totalmente diferente de credibilidade para o fato. Eu não posso dizer com certeza se aquilo era extraterrestre. Não temos nenhuma prova definitiva, mas normalmente em avistamentos como esse, você fica com aquela sensação de que não poderia ser outra coisa. Mas alguns especialistas acreditam que o Triângulo de Illinois possui uma explicação. Eu acho que, no fim das contas, era uma aeronave militar. Porque quando você olha para a nossa tecnologia, quando você olha para um F-117 Stealth Fighter, e você compara com o que voava no céu, você percebe que podia ser uma aeronave super secreta. O design é muito próximo.
Então eu acho que o fenômeno OVNI do Triângulo Negro pode ter sido provavelmente um teste de tecnologia em desenvolvimento, que os militares não contaram pra gente. O que quer que fosse, alguns especialistas acreditam que mesmo o testemunho mais confiável sempre será cercado de algum grau de ceticismo. Eu acho que o fator em jogo aqui é a viabilidade humana. Diferentes testemunhas têm diferentes memórias, diferentes crenças, diferentes percepções. Eu acho que quase todo mundo vai ver e sentir alguma coisa, especialmente se for exótica ou fora do padrão normal de referência, de maneira diferente. Mas, na verdade, a ironia é que isso é o que qualquer policial teria dito. Relatos policiais de avistamentos de OVNIs podem colaborar com o estudo de objetos desconhecidos no céu. Eu acho que quando um policial vê uma coisa como essa, o nível de credibilidade para esse relato em particular só aumenta, porque os policiais possuem alto nível de integridade, confiabilidade e também treinamento. Se eles dizem ter visto algo que não conseguem explicar, nós precisamos dar um jeito de conferir. No entanto, mesmo o mais bem treinado policial não é imune aos céticos, algo que todos os oficiais envolvidos no incidente do Triângulo de St. Clair conhecem muito bem. Como resultado dos avistamentos de OVNIs em Illinois, muitos dos oficiais dos policiais que investigaram e viram os objetos eles mesmos acabaram sofrendo dores de cabeça, ansiedade, depressão. Eles viraram motivo de piada. Se começam a fazer piada ou desmentem completamente o que você viu, na próxima vez que ver algo parecido, eu tenho certeza de que você vai ficar muito preocupado se tiver que contar e explicar para alguém o que você viu. Então eu acho que só enxergamos a ponta do iceberg. Deve ter uma porção de outros avistamentos vivenciados por policiais que nunca serão revelados, porque eles devem pensar, certo, e o que eu ganho com isso? Só muita mágoa. A ridicularização traz uma cultura de repressão. Isso acontece de tempos em tempos. Acontece com os militares, com os pilotos de aviação comercial. Eles revelam uma história e o que acontece? Tiram sarro deles, tem sempre uma piadinha no final do telejornal. No alto da cadeia de comando, você vê isso claramente, como por exemplo, com os pilotos. Dizem para eles, nós realmente não queremos você falando com a mídia sobre isso. Mas no final do dia, as testemunhas mais confiáveis acabam sendo as pessoas a quem confiamos nossa segurança. Os investigadores de OVNIs reconhecem que se você tem 2 casos, um deles com um policial endossando e o outro não, provavelmente o caso que tem o policial vai ter mais credibilidade que o outro. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Se você gostou deste vídeo em mais um Alienígenas, nós realmente apreciamos seu apoio. Por favor, se inscreva no canal Alienígenas. A sua participação é muito importante. Prometemos trazer a você conteúdo mais interessante e envolvente. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade e pela sua participação. Seu apoio nos faz continuar, e não poderíamos fazer isso sem você. Lembre-se de que cada curtir, compartilhar e inscrever-se ajuda muito a alcançar mais pessoas. Vamos continuar a construir esta comunidade juntos. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio inestimável. Até a próxima.